Pessoal, bom dia. Eu sou o Claudinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade na produção de mudas para paisagismo. Então, quero compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Hoje, trabalhamos aí já praticamente a vida toda com produção de mudas diversas. E uma delas são plantas para paisagismo, plantas nativas, florestais. Então, quero dividir com vocês um pouquinho dessa experiência com relação à qualidade, onde buscamos a qualidade final da nossa produção de mudas. Antes, eu gostaria apenas rapidamente de apresentar para vocês a nossa faculdade, Faculdade de Ciência Agronômica aqui da Unesp de Botucatu. Aqui é um cartão postal da nossa cidade, vocês vão achar essas imagens aí na internet. É um lugar muito bonito. Se algum de vocês um dia visitar Botucatu, estamos aí de braços abertos para receber vocês. Aqui tem uma passarela, é um cartão postal, todo mundo conhece essa parte histórica da Fazenda Lajeado, onde é o nosso campus aqui de Botucatu. Umas construções antigas muito bonitas, e vale a pena ser conhecida quando vocês visitarem a nossa cidade aqui. Aqui uma vista geral dos terreirões, da Tulha, do lago, da capelinha. O nosso Museu do Café, um casarão antigo, muito bonito também. Aqui já a parte nova do nosso campus. Aqui estou mostrando uma visão da nossa biblioteca, muito bonita, e da diretoria da nossa Faculdade de Ciência Agronômica aqui da Unesp de Botucatu. Então, o que eu vou falar para vocês um pouquinho hoje, vou introduzir essa palestra, um pouquinho sobre o aspecto da qualidade, os aspectos ecológicos que nós precisamos conhecer para termos uma muda de qualidade, e uma sequência operacional, simplesmente eu quero ser de forma direta, objetiva, para que a gente possa alcançar realmente o objetivo dessa palestra, que é produzir uma muda de qualidade. Então, eu coloquei aqui uma sequência operacional na produção de mudas. Então, por que qualidade na produção de mudas? Quando a gente pensa num paisagismo de qualidade, nós precisamos também de qualidade nas plantas que vão ser inseridas nesse projeto. Então, aqui eu estou colocando para vocês algo que é importante no dia a dia. O que é? É a sobrevivência dessa muda após o plantio. E também a reação rápida que essa planta vai ter depois de plantada, aquele desenvolvimento inicial. E tudo isso acontece quando eu tenho uma muda de qualidade. Então, tanto a sobrevivência quanto a reação após plantio é uma muda de qualidade que vai me dar esse diferencial para que o meu projeto seja um projeto bacana, bonito e interessante para aquelas pessoas que estão observando a implantação desse projeto. Então, precisa ter qualidade nessas plantas. Então, por que qualidade nessa planta? Eu preciso, às vezes, ter uma qualidade um pouquinho acima da média. Por quê? Porque, às vezes, nós plantamos em áreas e condições muito adversas. Tá? Às vezes, nós implantamos o nosso projeto paisagístico em locais que têm solos bons. Agora, tem outros lugares que são solos marginais e atípicos. O que é esse atípico? Em 2005, eu implantei um projeto paisagístico numa área onde era um depósito de entulhos da cidade durante muitos anos. E, pasmem vocês, foi o melhor plantio que nós conseguimos. Hoje, as plantas são superiores em termos de altura, diâmetro, com relação aos outros plantios. Uma área muito foi colocado aberto os berços de plantio com uma retroescavadeira, feita a implantação, e hoje está totalmente fechado essa área, muito bonita, tem passeio público, a ideia é a implantação desses passeios públicos, mas assim, um solo totalmente atípico. Então, às vezes, nosso projeto ele está para ser implantado em áreas em condições extremamente adversas, né?
Outra coisa importante, nós tivemos agora até poucos dias um déficit hídrico, um veranico, como chamamos, né? Às vezes temperaturas altas e falta de chuva, então a minha muda tem que ter um sistema radicular, né, excelente, com boa qualidade, para suportar esses momentos de déficit hídrico. Tá? E também ano todo, desde a época quente, época fria, né, outono, com muitos ventos e assim por diante, para que a qualidade da muda aguente a suportar essa condição de plantio. Por que tudo isso? Para evitar custo desnecessário com replanta. O objetivo é esse. Toda vez que você tem que replantar um projeto paisagístico, isso tem um custo muito mais elevado do que propriamente o plantio. Então, quando eu penso no aspecto da qualidade, eu tenho aí o aspecto genético, né? Então, assim, a muda com qualidade e as características genéticas é o que a gente deseja para o nosso paisagismo, né? A gente precisa dessa qualidade genética, escolher isso de forma antecipada, qual que é a espécie mais adequada para aquela situação, né? Por exemplo, de repente tem uma espécie que ela é muito suscetível à doença, então eu não posso estar implantando essa condição e depois eu tenho que fazer troca de espécies aí. Então é importante para mim o aspecto genético, né? Por exemplo, do déficit hídrico, né, que eu acabei de falar, mas também tem plantas que têm muita facilidade em murcha e assim por diante, então tem que já escolher de forma antecipada, e temperaturas baixas, tá? Isso também é importante, colocar as plantas adequadas ao seu ambiente. Então, o aspecto genético da escolha é importante. E os morfológicos, a parte aérea, né, uma planta bem formada, já desde o início, pensando, quando eu estou falando aqui em qualidade, eu estou pensando já em uma muda de porte maior, né, quando eu falo sem bifurcações, mas também mudas aí de 50 centímetros de altura, 1 metro de altura. Então, eu tenho que fazer algumas correções de forma antecipada, porque eu tenho que ter uma parte aérea boa, tá? Inclusive para manter a qualidade da espécie que eu estou plantando. Então, a forma de copa. Então, eu tenho que, para ter no futuro uma qualidade bonita da planta, eu tenho que começar a intervir de forma constante no viveiro para que eu possa atingir essa qualidade, né? O equilíbrio entre parte aérea e sistema radicular e diâmetro. Então, não adianta eu ter uma muda que tenha apenas comprimento. E isso é um alerta, porque nos projetos paisagísticos, às vezes se solta uma licitação para trabalhar, olha, eu quero uma muda de 2 metros. Agora, eu posso ter uma muda de 2 metros que não para de pé, uma planta estiolada por falta de luz, não tem uma formação radicular boa. Então, isso aqui é de extrema importância, esse aspecto da qualidade. Por quê? Eu preciso ter uma boa parte aérea, mas também tem que ter um equilíbrio da parte aérea e sistema radicular. Às vezes eu tenho uma parte aérea razoável, mas ela é pobre de raiz. Eu coloquei ela num substrato que não tenha condição de arejamento para ter uma emissão volumosa de raiz. Então, eu tenho um desequilíbrio. Então, esse equilíbrio é importante. Então, isso também quando a gente fala em equilíbrio, você começa já a pensar em custo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que todos os projetos paisagísticos lembrem-se de que o equilíbrio de parte aérea e sistema radicular, isso é importante. Para você atingir um sistema radicular adequado, nós precisamos também ter um bom substrato. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Isso é importante. E quando eu tenho vamos falar assim, esse sistema radicular, ele pode ser ativo, mas também com emissão de raiz. O que é isso? Eu tenho um bom sistema radicular adequado, está bem formado, mas quando, às vezes, você observa que existem muitos produtores de mudas que eles começam a tentar rustificar a planta apenas com cloreto de potássio, por exemplo, visando a fechar os estômatos e a planta não sentir o transplante. É uma técnica interessante? Sim. Porém, eu também tenho que ter emissão de raiz. O que é isso? Quando eu penso no sistema radicular como uma qualidade para a minha planta no plantio, o que vai acontecer? Eu preciso implantar essa planta no campo, lá no local, e automaticamente, de forma muito rápida, em 3 dias, já começar a continuidade dessa raiz ativa que já estava, e a emissão de raiz são as raízes brancas, que ela está já em condição de pegamento de campo. Lembra que eu mostrei na primeira
no primeiro slide, sobre o start no campo. Isso é importante demais. Se eu apenas começar a rustificar, ao invés dela ter raiz novas, emitindo raiz, ela acaba tendo raiz mumificada. E isso não é importante para a implantação do meu projeto paisagístico. Tomar muito cuidado com relação a isso. Escolha das espécies, né? Então, hoje nós trabalhamos muito com as árvores nativas, né, para manter a biodiversidade. Os portes, de acordo conforme o planejamento do projeto, né? Se é projeto de silvicultura urbana, que simplesmente eu vou implantar áreas verdes, eu não preciso de mudas muito caras, eu posso plantar mudas menores, com tubetes menores e com excelente pegamento, crescimento, né? Mas é importante para mim ter o porte adequado, a forma de copa que eu estou esperando para aquele projeto, né, para interar com o meu ambiente. Por exemplo, visibilidade, né, eu estou em cima de um prédio, aí vocês sabem, eu não quero entrar nesse mérito da escolha das espécies, né, só colocando aqui porque ela é importante, e eu vou mostrar agora no próximo slide, por que o formato de copa é importante, entendeu? Então, assim, eu preciso disso para o meu projeto, né? A longevidade das plantas com vida perene, tá? Principalmente as climáceas, que são plantas aí com vidas perenes muito boas para a gente implantar o nosso projeto, né? Outra coisa importante são plantas que são as floríferas, que têm, em algum momento do ano, elas são, por exemplo, uma semana, só que são semanas que têm beleza muito rápida, né, mas também marcantes. Ela marca, às vezes, até a marca registrada da cidade, né, que tem muitas árvores daquela espécie, que chama atenção. Então, envolve a população nesses projetos, né, que foram implantados. Um caso desses são os ipês. Os ipês têm a florada entre todas as cores, mas vamos falar assim que aí, em 30 dias você tem uma florada trocando as cores, mas são plantas que eles têm uma exuberância momentânea, mas é importante, é um aspecto da escolha importante. E as frutíferas, que além de as crianças, e eu quero aqui fazer uma ressalva nesse slide, é o seguinte, por exemplo, as mirtáceas, muito pouco usadas nos projetos paisagísticos. Por exemplo, uma pitanga, uma grumichama, uma cereja do Rio Grande. Por que eu estou falando isso? Gente, eu tive uma experiência de vida de um filho de um amigo que subiu numa quaresmeira e o galho quebrou, porque tem uma resistência de lenho muito fraca, resistência mecânica do galho muito fraca. Então, implantou o projeto dentro da cidade. E esse filho de um amigo, ele quebrou o galho, ele bateu a cabeça no meio-fio. Então, ele ficou, até hoje, isso já faz uns 17 anos, ficou uma situação muito difícil para a família por causa de uma queda de uma árvore tão baixinha, 1,5 m. 1,5 m foi o suficiente para que esse acidente acontecesse. Então, quando forem fazer a implantação, por exemplo, as mirtáceas, além de ser uma frutífera importante para a cidade, para as pessoas, para os pássaros, né, para a fauna, importante também porque ela tem uma resistência mecânica de caule muito boa. E isso é muito bacana. Tá? Então, estou só colocando aqui para que uma lembrança apenas para que vocês possam ter essas escolhas com facilidade. Por que eu falei sobre esses aspectos ecológicos? Vejam bem, quando eu penso que o meu projeto vai ser implantado, e eu já, na minha concepção, no meu planejamento desse projeto, eu imagino uma forma de copa diferente para aquele ambiente, se é um prédio, se é uma praia, se algum lugar que eu preciso do modelo de copa como um componente paisagístico naquele momento que eu estou planejando. Então, por que eu disse para vocês que ele é importante a forma? Gente, porque eu posso, buscando a qualidade da minha planta no viveiro, eu posso, de repente, introduzir um defeito para essa árvore ou para essa planta, né, dentro do viveiro, eu posso quebrar a qualidade dela para o resto da vida dessa planta. Por exemplo, se eu tenho uma forma dessa que eu estou buscando para o meu projeto, que é uma forma colunar, né? Eu tenho uma forma colunar que eu vou fazer a introdução nesse projeto paisagístico. E por que essa qualidade é importante para mim? Porque eu já previ no meu planejamento. Agora, vejam bem, a partir do momento que eu introduzo uma poda errada na formação de muda no viveiro, pronto. Eu
perdi essa forma, né? Eu desconfigurei essa planta com o meu projeto. E aí nunca mais ela vai ser a mesma planta. Eu perdi a dominância apical através de uma poda errada. Então, por isso que a capacidade que essa planta tem de recuperação é alta, porém, o modelo dela nunca mais vai ser o mesmo. Então, eu estou colocando aqui que ela é muito importante dentro do viveiro, que ela pode afetar a qualidade. Por exemplo, uma poda, e acabou. Aí eu nunca mais posso tentar fazer alguma coisa para retornar aquilo de uma forma mais próxima do início, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Tá? Então, esse é um aspecto importante dessa qualidade para a gente buscar isso e não ter erros de poda perdendo o formato original da planta, que é isso que a gente busca, né? As formas das plantas a gente busca no nosso projeto. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a qualidade, né, dessas mudas na sequência operacional, buscando sempre o foco à qualidade. Aqui à esquerda é aqui o viveiro que eu trabalho, aqui na faculdade, nós temos aqui todos os tamanhos de plantas, né? E aqui tem uma delas em formação, dependendo aí do tamanho da planta, é o tamanho da embalagem para colocar essa planta. Então, quero buscar um pouquinho agora, nessa sequência operacional, eu colocar algumas coisas para que vocês entendam que a produção de mudas de qualidade também ela tem seu custo, né? Ela tem seu custo para se chegar na qualidade que a gente deseja para a implantação do nosso projeto. Então, primeiro, é as coletas de semente. Eu quero ressaltar aqui equipamentos diversos e equipamentos de segurança, variados de acordo com a situação para a coleta de alguma semente que a gente quer e que, às vezes, o momento, o lugar é muito difícil. Tá? Difícil mesmo. Nós temos coleta aqui em mais de 50 metros de altura, aqui na fazenda. A Fazenda Lajeada, ela tem uma área muito grande, ela tem 2.400 hectares, e nós temos uma área de preservação aqui na cuesta da Serra de Botucatu. Então, nós temos aqui Peroba Rosa, por exemplo, com 50 metros de altura, e é onde a gente faz coleta. São matrizes que nós usamos para a coleta de semente. Tá? E o beneficiamento. Beneficiamento, gente, para a produção de mudas é uma coisa interessante, porque nós não conseguimos comprar todas as ferramentas que a gente precisa. Às vezes, a gente precisa desenvolver essas ferramentas para cada espécie. Você tem espécies que nós precisamos das ferramentas mais diversas possíveis. E temos que inventar essa ferramenta. Tá? Então, para cada beneficiamento, não tem uma forma de você buscar no mercado isso pronto. Tem que desenvolver ferramenta para o beneficiamento. Né? Vou falar um pouquinho, então, também sobre a embalagem, né? Para enchimento das embalagens, buscando a melhor qualidade já desde o início da formação da planta. Tá? As semeaduras nas bandejas pequenas, ou tubetes pequenos, nas embalagens pequenas, ou plugs, que nós chamamos, visando a otimização do espaço e da água. Então, eu posso ter milhares de plantas, hoje uma média, né, 500, 600 mudas por metro quadrado, até 700 mudas por metro quadrado. Depois, nós vamos, com o passar da produção, nós vamos espaçando essas mudas nas outras embalagens para ir formando de forma adequada o sistema radicular dessa planta que nós queremos a qualidade. Tá? Outra coisa é a fertirrigação. Que material que eu uso? Vou dar uma sugestão para vocês, se quiserem copiar o que eu faço. Isso aqui está testado e já acompanhado. Nós estamos trabalhando há muitos anos com essa linha. Então, é possível. Estou passando para vocês depois uma sugestão. Se alguém quiser copiar ou se tiver dúvida, a gente está à disposição. Tá? Fertirrigação, ela é uma ferramenta, né, para o dia a dia, para a formação. Nos ajuda a produzir uma muda de qualidade. A fertilização de vários materiais. Porém, eu vou fazer uma ressalva aqui que eu deixei registrado. Cuidado com a sensibilidade à salinidade que algumas espécies têm. Por quê? Espécies, vamos supor, com desenvolvimento mais lento, ela também tem uma absorção mais lenta e pode dar alguma diferenciação nessa absorção. Uma coisa importante que eu quero deixar registrado para vocês aqui é que, vamos imaginar, eu já trabalhei aqui com mais de 100 espécies. O que acontece? Quando você trabalha com várias espécies, vamos imaginar,
95 espécies, ela vai super bem com manejo único de fertirrigação. Mas, às vezes, tem lá 5 espécies para elas. E os 95% eu acabo fazendo a operacional. Tá? Então, esse nicho de observação é o dia a dia da produção de mudas. Por quê? Eu estou buscando finalizar essa muda com qualidade. Eu quero planta de qualidade. Eu posso ter um porte menor para implantação aí de alguma área verde, de algum projeto paisagístico menor, mas também posso ter plantas com alto padrão de altura dentro da legislação que as mais diversas cidades têm. Então, esse é o objetivo. O objetivo é que a fertirrigação seja uma ferramenta operacional no meu dia a dia. A seleção dessas mudas. Então, o processo já começa, né, selecionando, organizando por tamanho, espaço, de acordo com a demanda da planta. Tá? Então, eu tenho que fazer essa seleção e condução dessa planta. Né? Então, e a expedição? Vou colocar aqui uma foto que eu tirei em uma visita na Tris. E aí, uma coisa interessante é o cuidado no carregamento, na expedição, que você pode perder a qualidade do seu processo num carregamento. Tá? Então, isso é muito importante, ter esses cuidados, o apoio de máquinas, equipamentos de segurança, até para manter a qualidade que nós buscamos durante toda a vida da planta. Então, vou falar um pouquinho sobre a colheita de semente. Nós temos aqui, por costume, georreferenciar aquela matriz e cadastrar ela no meu catálogo de matriz para que todos os anos eu possa estar observando. E uma coisa interessante, isso aqui é importante, porque nem todos os anos a mesma árvore ela frutifica na mesma época do ano. Às vezes tem atraso ou às vezes adianta. Não é sempre a mesma, existe uma média, mas a gente está sempre passando, quando a gente georreferencia essa matriz, passando para observar qual é a época boa de colheita dessa semente, para a gente não perder o time da colheita. Ok? Então, por que a gente georreferencia? Exatamente para manter ela como nossa fornecedora de semente de qualidade. Aqui algumas fotos que eu disse para vocês, e eu quero aqui enfatizar isso. A mão de obra, gente, para a colheita, ela tem que ser uma mão de obra especializada. Isso aqui é muito perigoso, tá? Existe aí cinturão, espora de uso de EPI, por quê? Para dar apoio para a pessoa que está colhendo. Outra coisa, ferramenta, por exemplo, um podão. O podão tem que ter corte bom. Eu, por exemplo, nós trabalhamos aqui com podão importado, com o corte muito bom. Por quê? Quando eu levanto esse podão, a hora de eu começar a cortar onde está fixado a semente, os galhos, ele não pode ficar enroscando, ele tem que realmente cortar. Então, além de eu ter uma mão de obra especializada, eu tenho que ter um uso também de EPI, óculos, capacete, e assim por diante. Né? Por quê? Porque pode acontecer acidente e, às vezes, fatal. Tá? Eu não quero colocar aqui, assustar ninguém com isso, mas coleta de semente deveria ser um pouquinho mais valorizada, sabe? Porque eu sei que tem muitas pessoas no mercado que colhem semente em locais que são muito fáceis de acesso e, por isso, acabam que desvalorizando. Nós temos alguns lugares que é muito difícil coletar para conseguir 200 gramas de semente, mas o importante é o quê? É aquela espécie que nós buscamos. Às vezes, você não acha em qualquer lugar essa espécie, então eu tenho que buscar essa espécie, e às vezes é difícil. Aqui uma outra situação, né, que eu disse para vocês, locais aqui com facilidade de acesso, mas, porém, as ferramentas, olha o cabo do podão. Então, são cabos de alumínio com alto custo, tá? Um cabo desse não é barato. Vou falar para vocês uma média, só o cabo fora o podão, faixa de 300 a 500 reais um cabo desse, depende do tamanho dele. Então, são cabos de alumínio leve, mas que consegue ir fazendo como se fosse uma antena para a colheita. Isso faz com que você comece a embutir no custo final de qualidade de muda também o custo da planta. Então, eu tenho que considerar isso desde o início da coleta. Às vezes, você já pega a muda pronta, de um tamanho, e aí é diferente, mas quem faz todo o processo, nós fazemos todo o processo de colheita, beneficiamento e produção da planta.
com vários tamanhos. Então, a gente consegue hoje, vamos falar assim, ter a valorização dessa operação. Tá? Lembre-se, então, de quem trabalha com isso, ter essa composição de custo aí da qualidade. Aqui, umas fotos do sistema de secagem, a gente chega, faz o beneficiamento, coloca para secar, né? Também, e coloca para fora do barracão, coloca para dentro, e vai esse movimento, mão de obra. Então, nós temos aí que ter essa composição do custo, para a gente chegar aí na semente beneficiada, ok? Uma outra coisa é, depois que eu tenho a semente toda limpa na minha mão, que eu já fiz o beneficiamento, agora eu tenho, então, a seleção da semente de forma manual. Tá? Isso envolve diretamente a composição de custo. Por quê? É selecionar manualmente. Eu fiz essa foto aqui na semana passada, e se você olhar, você vê algumas sementes está descolorida, ela não está uma semente boa, viável. Então, eu tenho que pegar toda essa semente e fazer uma seleção delas e deixar para a semeadura, após o beneficiamento, que ela tenha qualidade, que 100% das sementes já sejam selecionadas. Isso a gente faz de forma manual e leva tempo, por isso estou dizendo a vocês, tem que lembrar-se da composição do custo dessa qualidade. Aqui já uma semente, já estão de várias espécies beneficiadas, né? E aí o processo é lento. Imagina essa semente, por exemplo, angico, tem algumas outras sementes que são leves, pequenas e com muito problema, às vezes, de fazer essa seleção manual, mas tem que ser feita, tá? Para a gente poder ter uma semeadura homogênea e bacana. Então, vou falar um pouquinho agora sobre o enchimento das embalagens. Uma coisa que é importante ressaltar para vocês aqui é substrato. Nessa fase que nós vamos fazer ela numa embalagem pequena, colocar um substrato de alta qualidade. Tá? Então, nessa fase aqui, nós vamos trabalhar com volumes pequenos. Então, aqui eu posso me dar o luxo de ter o melhor substrato que eu tenho no mercado, né, para que eu possa introduzir minhas sementes que já foram selecionadas num substrato bem adequado, que já foi estudado para isso, que vai ter um arejamento aí por volta de 80%, né, arejamento que é importante. A porosidade nessa fase, por quê? Ela vai em locais com ambiente controlado. Então, eu preciso de ter um equilíbrio entre a retenção de água e o arejamento. Então, somando os dois, é a minha porosidade total aí por volta de 80%. Tá? Então, a porosidade de 80% é a soma do quê? Do arejamento e da retenção de água nessa fase inicial. Então, nessa fase, gente, coloque materiais de excelente qualidade. Tá? Aqui, para vocês terem uma noção, nós chamamos de plug, mas são embalagens de pequeno tamanho para iniciar a germinação e não ocupar o espaço e também ter a minha economia de água, tá certo? Então, estou colocando aqui para vocês terem uma noção de que realmente é importante essa fase, não economizar em substratos que às vezes tem uma retenção alta que pode ocasionar, por exemplo, numa podridão dessa semente. Tá? Então, é importante para eu colocar essa germinação em substrato muito, muito bom. Quando eu coloco, então, nesse substrato de alta qualidade, com porosidade alta, o que acontece? Em ambiente controlado, eu consigo manter o nível de umidade constante e isso resulta nessas fotos aqui, que são a germinação de várias espécies com altíssima qualidade, germinação altíssima. Por quê? Para eu ter uma qualidade dessa, eu preciso o quê? Ter uma seleção de semente bem feita, colocar em cima de um substrato de boa qualidade. Por quê? São embalagens pequenas, o custo ainda de implantação dessas embalagens aqui, como o volume é pequeno, não é caro, então eu preciso ter muita de qualidade. Então, para isso, eu escolho bem. Tá? Semente selecionado me garante aqui uma germinação muito homogênea de várias espécies. Com o tempo, a gente vai adquirindo uma experiência, até, por exemplo, a questão do tempo de germinação. Então, a gente já coloca, vai juntando essas espécies, né, que germinam de forma mais rápida, ok? Então, aí faz com que a gente consiga ter resultados excelentes. Aqui começa já uma sequência da qualidade da minha planta.
Outra coisa, quando eu vou fazer embalagens, né, posso usar esses substratos comerciais. Aí eu faço a mistura que eu quero. Pode ser misturado no próprio viveiro. Aqui eu estou colocando aqui algumas plantas, casca de arroz, um choque térmico, torrefada, carbonizada. Embora a carbonizada hoje, praticamente aqui no estado de São Paulo, já não se acha mais devido às agências ambientais que proíbem a emissão de fumaça da carbonização. Tá? Mas colocando aqui uma casca de pinos, uma fibra de coco, uma trufa esfaga, você pode fazer a mescla que você quiser dentro do seu viveiro, buscando também qualidade ou comprando substratos comerciais que têm essa base como substrato, buscando aqueles 80% de porosidade. Pode comprar também no mercado. Agora aqui eu quero deixar muito interessante essa escolha para vocês, que é possível, tá? É possível embalagens, por exemplo, com maiores volumes. E aí, realmente, vou trabalhar, eu imaginar, com embalagem com 50 litros, com 100 litros. Então, eu tenho que ter um substrato, eu posso ter um substrato de qualidade, porém, com materiais alternativos. Tá? Aproveitar isso. Uma das coisas que eu já trabalhei aqui, formamos muitas plantas, teve várias pesquisas, foi com biossólido, mas resíduo de poda de arborização urbana. Então, passou por um processo de compostagem e depois veio para o viveiro. Então, nós tomamos os cuidados de trabalhar com máscara, com luva, com os EPI correto, mas colocamos embalagens maiores, trabalhamos com esses substratos alternativos. E vou dizer para vocês, um material excelente qualidade. Qualquer substrato, ou mais retentivo ou menos retentivo, vamos falar assim, você consegue produzir muda. Porém, o seu manejo de água e de nutrição, ele fica diferenciado a partir do momento que você tem um material retentivo demais. Por exemplo, quando você tem espécies que têm um comportamento, quando mantém mais a umidade, no substrato, no torrão dessa planta, automaticamente induz muito a absorção do ferro. Aí começa a ter plantas com perdas de clorofila no ponteiro, nas gemas apicais. E aí fala, puxa vida, a minha adubação está errada, entre aspas. Não, às vezes é o material de substrato que você usou um pouco mais retentivo do que você gostaria e automaticamente você está induzindo a deficiência de um microelemento. Tá? Então, estou colocando aqui como uma alternativa para você usar um substrato alternativo. A poda urbana, mais ou menos numa proporção de meio a meio. Isso é passado por um processo de compostagem muito bem feita, com movimentação semanal, e aí, a partir do momento, pelo menos uns 60 dias, aí entra com uma relação CN muito mais baixa, que você pode estar usando isso como seu substrato em embalagens grandes, né? Embalagens maiores, que realmente representam um custo relativamente grande no enchimento dessas embalagens, pensando sempre que na qualidade final da muda que você quer. Aqui, então, os transplantes, né? Desde do plug, que saiu lá da semeadura, ou vai para um tubete maior, né? E aqui a outra, um saco plástico do tamanho que você quiser, que você pode até encomendar para fazer na sua medida, né? Implantação aqui nas embalagens também, que é intermediária entre um vaso e o saco plástico, são bem maleáveis para fazer transplante, tá? Buscando sempre que a qualidade do sistema radicular da sua planta vai aumentando sem introduzir defeito no seu sistema radicular. Essa é a ideia do transplante em embalagens sequenciais de tamanho. Aqui uma foto que eu achei muito interessante colocar aqui, porque são crescimento, né, o transplante para as embalagens sem perder a qualidade, para manter a qualidade, né, e com substratos. Aí pode ser alternativo? Pode ser alternativo, desde que você faça o manejo nutricional de acordo. Está aqui uma foto, só para vocês terem noção, né, dos tamanhos das embalagens, o tamanho da planta que você pode estar produzindo com qualidade. Tá? Olha a qualidade dessas plantas, isso que eu quero ressaltar para vocês. A foto fala por si só. Né? Agora eu quero falar um pouquinho e prender a atenção de vocês para o manejo nutricional dessa planta. Tá? Então, olha só, eu estou aí aplicando de forma manual, né, eu posso ter duas formas, uma caixa com aplicação direta
eu posso encher uma caixa e coloco lá uma motobomba puxando e vou regar a planta simplesmente de forma manual, fazer a aplicação dessa fertirrigação completa com macro e micronutrientes. Inclusive, eu vou dar sugestão para vocês aqui, para ninguém ficar preocupado o que é que está sendo aplicado. Não, vou colocar aqui o que eu uso no dia a dia, que vocês podem aplicar com tranquilidade e com sucesso. Lembrando que, vamos imaginar, dos 95% das espécies vai bem. Tem umas 5% que você tem que fazer um tratamento diferenciado, tá? Mas não deixa de ser uma ferramenta muito importante, tá? E eu estou colocando aqui, pode ser uma aplicação manual ou pode ser automática via sistema de irrigação, tá? Por isso que nós usamos esse termo aí, fertirrigação. Vai junto com a água, ou de forma manual ou de forma automática com motobombas injetoras. Hoje existe, eu passei para viveiros grandes, um sistema já de injeção de fertilizante, tudo automático, que não depende de mão de obra, pode ser para sistema de aspersão, quando você tem plantas menores, com vários tubetes, ou também pode ser com plantas maiores, individualizada com sistema de gotejo. Da forma que quiser, dá para injetar o fertilizante sem mão de obra. Aqui são os resultados dessa fertirrigação, são fotos aqui do viveiro nosso, que eu tirei aqui essas fotos na semana passada para colocar aqui. Com pandemia e tudo, nós estamos trabalhando aqui firme, estamos trabalhando para não parar o viveiro, embora trabalhando um pouco com dificuldade, mas estamos trabalhando. E aqui são os resultados dessas plantas que estão saindo agora para um projeto nosso. Então, dá para vocês verem a coloração, o vigor dessas plantas, né, através de um resultado de uma fertirrigação completa. Aqui são plantas, aqui, para quem conhece, o Genipapo, são implantação de projetos de silvicultura urbana. E olha o brilho das plantas, estão bem nutridas. Aqui são tubetes de 280 centímetros cúbicos. Tá? São plantas aí que nós vamos estar plantando com aproximadamente 50 a 60 centímetros de altura. Aí todas as plantas já vão sair do viveiro nessa condição, com excelente sistema radicular. Excelente sistema radicular. Aqui uma outra visão, de muda de grande porte, trabalhando também com um sistema de fertirrigação completa via automática. Para cada embalagem tem os gotejadores, então não precisa estar ninguém aí com um chuveiro manual fazendo esse trabalho. Dá para ser feito de forma automática. Eu estou colocando aqui, gente, se alguém depois quiser copiar isso, pode copiar, pode fazer. Isso aqui, assino embaixo, eu já coloquei, inclusive, aqui. Se você olhar na primeira tabelinha, elas são os macronutrientes. E na de baixo é uma solução estoque. Eu coloquei aqui por litro de água. Então, eu vou colocar lá o ácido bórico, 14 gramas, sulfato de cobre, 2 gramas, 4 gramas de sulfato de zinco, sulfato de manganês, 6 gramas, molibdato de sódio, 0,20 e o ferro, 50 gramas. Aí eu pego de 1 litro, eu vou pegar 0,4 ml, quase meio ml dessa solução de micro e colocar por litro da outra solução. Tá? Então, é uma solução estoque. Aqui no viveiro, eu faço essa solução estoque num galãozinho de 20 litros com uma torneirinha daquela de filtro de água. Então, não fico misturando, eu faço para 20 litros, que aí qualquer balança consegue pesar, vou lá e coloco, e toda vez que eu preciso, eu vou lá e pego 0,4 ml e coloco na caixa d'água de 1.000, 2.000 litros e assim por diante. Facilita a sua vida em vez de ficar pesando todo dia. Então, eu fiz uma solução estoque, por exemplo, de 20 litros, pode ser aquele tamborzinho azul com 50 litros, e coloca lá uma torneirinha daquelas de filtro, custa R$2, né, R$1,99, ela coloca e você tem todas as vezes de forma segura os micronutrientes para fazer esse manejo nutricional. Isso aqui é uma opção, é o que eu uso aqui. Às vezes tem pesquisa que nós usamos variar nitrogênio, cálcio, potássio, mas isso aqui é a nossa coluna, tá? É o nosso eixo base da nossa fertirrigação. E aqui a finalização, então, das nossas mudas. Essa foto aqui eu tirei ainda, eu estava com meus cabelinhos pretos lá na Tris, em Amparo,
lá com o Ronan, e foi uma visita muito legal, eu achei muito bacana o trabalho. O que, que eu quero deixar para vocês como mensagem? Imagina para você chegar numa muda com porte de qualidade dessa. Então, você gastou o seu tempo, gastou muita energia, gastou água, gastou adubo, fez a composição do custo da qualidade dessa planta, chega na hora do carregamento, aí você peca na sua, vamos falar assim, no seu carregamento e quebra uma árvore dessa, deixa cair, qualquer coisa parecida. Então, qual que é a minha mensagem? Chegou nessa qualidade, gente, faça o carregamento mecanizado, até por um efeito ergonômico para as pessoas que trabalham na produção. Né? Você carregar uma planta dessa, ela vai pesar bastante. Então, que o apoio do peso fique de forma adequada para que a gente consiga colocar aí nos caminhões de forma adequada, sem queda, sem machucar as pessoas. E também, assim, uma questão de segurança. Por quê? Eu produzi, demorou tempo para chegar nisso. O resultado final do meu trabalho. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Poderia usar aqui um tempo mostrando muita foto que é o dia a dia nosso aqui na faculdade. Eu trabalho em outros viveiros no Brasil todo, em alguns outros países. Eu trabalho com produção de mudas. É a vida toda dedicada a esse trabalho. E, para mim, é uma honra ter participado aqui do Congresso de Paisagismo. Tá? Quero agradecer de coração a participação de todos, o pessoal da organização. Então, é isso. De forma bastante clara e objetiva, quero agradecer você de coração. É isso aí. Muito obrigado.